simples. Hoje a nossa aula será de História. Vamos pegar o nosso livro, o nosso caderno. No caderno completar o cabeçalho e colocar a data de hoje. Hoje é dia 10 de 9 de 2020. Vamos escrever para a aula, livro de História, páginas 93 até 97. Agora nós iremos marcar todas as páginas que eu acabei de falar e colocar a data de hoje. Agora nós iremos realizar a leitura na página 93. Desenvolvimento do Brasil no Segundo Império. Durante o Segundo Império, que durou quase 50 anos, houve grandes transformações no país. Os meios de transporte e de comunicação se desenvolveram e as primeiras indústrias foram instaladas. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? Dom Pedro II inaugurou em seu governo a primeira estrada de ferro do Brasil, as primeiras linhas de telégrafo, escolas, bibliotecas, entre outras realizações. Vamos marcar isso daí também que é importante? A vinda de imigrantes para o Brasil nesse período foi bastante estimulada, especialmente a partir de 1850, quando foi proibido o tráfico de africanos escravizados para o país. No Segundo Império, houve um grande desenvolvimento no Brasil, tá? Por quê? Porque houve instalações de indústrias e também se desenvolveram os meios de transporte e os meios de comunicação. E esse período durou quase 50 anos. A produção de café marcou o governo de Dom Pedro II. Por quê? Porque com o crescimento da produção do café, aconteceram muitas transformações no país. O cultivo do café. No governo de Dom Pedro II, muitas transformações ocorridas no país foram ocasionadas pelo crescimento do cultivo do café. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? O café foi trazido da Guiana Francesa para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, em 1727. As primeiras mudas foram plantadas no norte do país. Mais tarde ele passou a ser cultivado no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde encontrou clima e solo favoráveis a seu desenvolvimento e grande produção. Durante o Segundo Império, o café tornou-se o principal produto de exportação, gerando grandes lucros para a economia brasileira. Os fazendeiros que plantavam café ficaram tão ricos que passaram a ser chamados de barões do café. Vamos marcar isso daí que é importante? Embora o café fosse o produto brasileiro mais importante na época, exportavam-se também açúcar, algodão, cacau, borracha e fumo. Vamos marcar isso daí também que é importante? Esta obra, além de exaltar o produto agrícola que movimentou grande parte da economia brasileira até a década de 1950, retrata os catadores de café, homens e mulheres de rosto sofrido, pés descalços e feridos e mãos calejadas. Essa foto aqui é uma foto de 1935, pintada por Cândido Portinari. Durante o Segundo Império, o café era o principal produto de exportação, tá? E gerou grandes riquezas economicamente para o Brasil, tá? Os fazendeiros que plantavam café estavam riquíssimos e eles receberam o nome de barões do café pelo imperador. Na página 94, no início do século XIX, as regiões que se concentravam as plantações de café eram Angra dos Reis e Paraty.
que pertenciam à província do Rio de Janeiro. O número de pessoas que trabalhavam nas fazendas de café era grande. No início, esse trabalho era feito principalmente por africanos escravizados. Vamos marcar isso daí que é importante? O número até escravizados. A vinda de imigrantes no século XIX. Depois de decretada a Lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros de áreas de grande produção de café, como São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a adquirir escravos para trabalhar em seus cafezais, por meio do tráfico interno com outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste, que estava em fase de decadência econômica. Entretanto, sem a entrada de novos escravos no país, não haveria mão de obra suficiente nas lavouras cafeeiras e seria necessário buscar, então, outras alternativas de trabalho. Assim, com a abolição da escravidão, em 1888, a entrada de imigrantes no Brasil foi intensificada. Vamos marcar isso daí que é importante? Com a abolição até intensificada. Entre as primeiras décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, quase 4 milhões de imigrantes vieram para o Brasil. A maioria dirigiu-se ao estado de São Paulo, em razão da expansão da lavoura cafeeira nessa região. Eram principalmente italianos, espanhóis, portugueses, alemães e japoneses, entre grupos menores de outras nacionalidades. Vamos marcar isso daí que é importante? Eram até japoneses, tá? Cada um desses povos trouxe inúmeras contribuições culturais para a sociedade brasileira. Aqui nós temos na primeira foto o desembarque de imigrantes na estação da Hospedaria de Imigrantes, em São Paulo, no início do século XX, tá? Nessa segunda foto aqui, ó, nós temos imigrantes italianos trabalhando em fazenda de café, em Araraquara, São Paulo, cerca de 1902. Inicialmente, a mão de obra utilizada nas fazendas de café era a mão de obra utilizada pelos negros africanos, tá? Com o tempo, isso foi diminuindo. Por quê? Porque foram criadas leis proibindo o tráfico de escravos, tá? Eles queriam diminuir os escravos. E também teve a lei do ventre livre, que proibia que filhos de escravos se tornassem escravos, tá? Com isso, os fazendeiros optaram por trazer mão de obra imigrantes. Agora na página 95. As primeiras indústrias, transportes e comunicações. A riqueza gerada com as plantações de café no Segundo Império favoreceu o crescimento e a modernização de cidades. Foram implantados novos meios de transporte, como o bonde, puxado por burros. Os lucros com o café no Segundo Império também financiaram a construção de portos e ferrovias, o desenvolvimento dos meios de comunicação, como o telégrafo e o telefone, e a instalação de indústrias no país. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? Um dos maiores empreendedores que se destacou nessa época foi Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Vamos marcar também isso daí que é importante? Ele se preocupava com o desenvolvimento dos transportes, das comunicações e da indústria. Ou seja, no Segundo Império, com os lucros do café, foram financiados também a construção de portos, ferrovias, o desenvolvimento de meios de comunicação, como os telégrafos,
telefones, entre outros. Com a ajuda de alguns ingleses e fazendeiros de café, o Visconde de Mauá construiu a primeira ferrovia do Brasil, pela qual passou a primeira locomotiva brasileira, chamada de Baronesa. Entre as várias realizações do Visconde de Mauá estão a criação de uma companhia de navegação a vapor para fazer a ligação entre as cidades do litoral, a montagem de um estaleiro para a construção de navios, a iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, a instalação de um cabo telégrafo submarino ligando o Brasil à Europa. Crianças, vamos marcar tudo isso aí que é importante, com até a Europa. Visconde de Mauá era um empresário brasileiro, não era muito comum. Naquela época, o país era um país agrícola e tinha produção de café, mas ele foi um dos empresários que apostou para que o Brasil se tornasse um país industrializado. E com a ajuda dos ingleses, ele conquistou diversas realizações. Pegando pela informação, o empreendedor do Império, o Visconde de Mauá, foi um homem à frente do seu tempo. Ele defendia a modernização do país, que ainda vivia da agricultura e era dependente das antigas metrópoles europeias. Seu interesse em tornar o Brasil independente economicamente incomodou países como a Inglaterra, que via nesse crescimento uma concorrência. Mauá também foi um dos personagens do Brasil Império que defenderam a abolição da escravatura. Seu pensamento empreendedor ajudou a modernizar o Brasil, que ainda era regido pela mentalidade dos senhores de engenho. Agora eu irei realizar a leitura da página 96 e explicar o que vocês vão realizar em cada atividade. Número 1. Responda as questões. Letra A. Qual foi a principal riqueza econômica do Segundo Reinado, crianças? Vocês irão responder. B. Que outros produtos o Brasil exportava nessa época, crianças? Vocês irão responder. C. Quem foi Irineu Evangelista de Souza, crianças? Vocês irão responder. E como era conhecido? Vocês também irão responder. 2. Observe atentamente este mapa e depois responda as questões. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, crianças? Aqui nós temos a expansão cafeeira no século XIX, tá? Podemos observar aqui pela legenda do mapa, na cor lilás, o início do século XIX. Temos também em amarelo a década de 1830. De laranja, a década de 1850 e de verde a década de 1880. Letra A. Em que cidades o café foi inicialmente cultivado, crianças? Vocês irão responder. B. E depois, para que parte do estado se direcionou o cultivo desse produto, crianças? Cite o nome de algumas cidades. Vocês irão responder. Agora na página 97, 3. Observe o gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui, crianças? Nós temos um gráfico aqui da imigração no Brasil do ano de 1820 a 1975. Vamos observar o gráfico para responder as questões a seguir, tá? Letra A. Por que a partir de 1850
começou a aumentar o fluxo de imigrantes no Brasil, crianças? Vocês irão responder, tá? B. Você nota a presença de algum grupo de imigrantes no seu cotidiano? Faça uma pesquisa em casa ou na vizinhança com alguns adultos e depois discuta com os colegas as informações que cada um obteve. Registre o que você achar conveniente no espaço abaixo. Da página 96. Número 1. Responda as questões. Letra A. Qual foi a principal riqueza econômica do segundo reinado, crianças? Resposta: o café. B. Que outros produtos o Brasil exportava nessa época, crianças? Açúcar, algodão, cacau, borracha e fumo. C. Quem foi Irineu Evangelista de Souza, crianças? Foi uma das pessoas que mais contribuíram para o desenvolvimento do Brasil no segundo reinado, tá? E como era conhecido? Era conhecido como Visconde de Mauá. 2. Observe atentamente este mapa e depois responda as questões. Letra A. Em que cidades o café foi inicialmente cultivado, crianças? A tia Michele colocou Angra dos Reis, Paraty e Rio de Janeiro, tá? Vocês podem citar qualquer cidade que esteja na parte lilás do mapa, tá? A tia Michele escolheu essas 3. B. E depois, para que parte do estado se direcionou o cultivo desse produto, crianças? Cite o nome de algumas cidades. Para a porção oeste e o norte do estado, algumas cidades: Taubaté, São Paulo, Campinas, Araraquara e Ribeirão Preto. São da página 97. 3. Observe o gráfico. Letra A. Porque a partir de 1850 começou a aumentar o fluxo de imigrantes no Brasil, crianças? Por causa da proibição do comércio de negros escravizados e depois com a abolição da escravidão, foi necessário outra mão de obra. Você nota a presença de algum grupo de imigrantes no seu cotidiano? Faça uma pesquisa em casa ou na vizinhança com alguns adultos e depois discuta com os colegas as informações que cada um obteve. Registre o que achar conveniente no espaço abaixo. Aí, no caso, crianças, a resposta é pessoal. Vocês podem trocar informações com o papai, com a mamãe, com um amiguinho pelo WhatsApp, pesquisar na internet, mas a resposta é pessoal. A tia Michele vai dar a resposta dela, tá? Sim, nós podemos ver diversos imigrantes no estado em que moramos, que é o Rio de Janeiro. Japoneses, portugueses. Exemplo disso, nós temos em Bangu, né, no bairro em que a maioria de nós moramos, temos lojas de japoneses, temos padarias de portugueses, e eles vieram para cá, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, realmente para trabalhar.